Boa tarde, estamos de volta Mundial e você é sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira para fazer esse programa para você, que é ouvinte da Mundial, que já é da família Mundial. Para isso, estou recebendo um que já é da família faz tempo. Muito. Semana dos Bruxos e Magos. Eu não poderia deixar de entrevistar hoje Claudinei Prieto. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Samira. Boa tarde, Cláudio. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que eu não vim tantas vezes, não. Acho que eu vim umas 2 ou 3 vezes no seu programa, ao longo desses anos todos. A gente já falou de Mystic Fair, a gente já falou de Páscoa. Páscoa, é verdade. A última vez foi na Páscoa. Umas 3 vezes. Bacana, muito bom, gostoso, né? E aí? Claudinei, que está sempre envolvido aí com grandes eventos relacionados aos bruxos. Verdade. Ao Wicca. O que é o Wicca, exatamente? Então, Samira, o Wicca é o nome alternativo que a gente dá para as práticas da bruxaria moderna. Em 1951, quando a última lei que existia contra a bruxaria foi revogada na Inglaterra, um bruxo saiu das brumas, um homem chamado Gerald Gardner, que hoje é considerado o pai da bruxaria moderna, e falou, olha, essa religião que vocês acharam que tinha morrido, não morreu, ela sobreviveu através dos tempos, só que hoje ela tem um novo nome, o nome é Wicca. A palavra Wicca tem a mesma origem da palavra witchcraft em inglês. Tá. Wicca, que é W-I-C-C-A, antigamente se lia como Wicca, que era a terminologia que se utilizava para chamar os homens bruxos. As witches eram as mulheres e os witches eram os homens. E a origem da palavra é a mesma, que vem de sabedoria, girar, dobrar, moldar, transformar a natureza ao nosso próprio favor. Como a palavra witchcraft ela tinha sido muito denigrida, maculada através dos séculos, inclusive na época da Inquisição, depois da década de 50, os bruxos decidiram adotar um novo nome para sua religião e usaram o nome Wicca para representar as práticas da bruxaria moderna. Então, Wicca e bruxaria é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. É um nome moderno para uma coisa antiga. E é a Wicca que trabalha muito com o sagrado feminino? Isso, a Wicca... Existe uma deusa? Isso. Para nós, a divindade criadora do mundo e do universo é uma divindade feminina, não é masculina. Nós chamamos de deusa, a deusa mãe, grande mãe, né? Que é considerada a grande criadora do mundo, do universo, de todas as coisas que existem, porque no passado, né? E a Wicca ela é uma religião que busca inspiração para suas práticas na mitologia, na filosofia, no modo de vida dos homens primitivos. Se nós olharmos lá nos caracteres rupestres das paredes das cavernas, nas estatuetas que são encontradas em sítios arqueológicos, a gente vai ver que os primeiros homens, né, os homens ancestrais, os nossos ancestrais, compreendiam que o universo tinha sido criado por uma mulher, porque observando o mundo ao seu redor, eles viam que só quem dava vida era a mulher. Você imagina que em um mundo, né, em que as pessoas não tinham a ciência que nós temos, não tinha, né, essa tecnologia que nós temos, as pessoas baseavam sua mitologia, a sua religião naquilo que elas observavam. Na natureza. Na natureza. Elas percebiam que era a mulher que dava vida. O ato sexual ainda não tinha sido, de certa forma, conectado com o sentido da gravidez. Por quê? Se você observar, você tem um ato sexual hoje com o seu parceiro. No corpo da mulher, isso só vai ser perceptível, essa mudança, né, da gravidez, da concepção, depois de 3 meses, 4 meses, que vai dar alguma mudança, alguma alteração. Então as pessoas não associavam que aquela mudança que acontecia hoje no corpo da mulher era pelo ato sexual, tinha relacionado com o ato sexual há 3 meses atrás. Então eles acreditavam que a mulher ela era mágica, ela era sagrada, ela engravidava sozinha. Existiam muitas crenças, inclusive, que eles diziam que a mulher ela engravidava através do poder da lua. Quando a lua refletia sobre a mulher, ela então se tornava grávida, fecunda, tanto que a barriga dela depois faz o mesmo formato da lua. Da lua. Então os homens... Que incrível isso! Aí veio a sociedade. Exato. Nessa época, né, as tribos ainda Ninguém recriminava. E nessa época as tribos ainda não eram conquistadoras, guerreiras, né? As pessoas não dependiam tanto assim da luz do sol. A gente está falando de que a gente está falando de 40, 50, 60 mil anos. Então, você imagina, né, as sociedades ainda estavam deixando de ser sociedades nômades para se tornar sociedades de fixação.
Então, o homem estava num processo de transição. Quando as sociedades elas se tornam sociedades realmente de fixação, se fixam em um lugar, aprendem a arte da agricultura, da pecuária, né? Mas os homens dependiam muito ainda da caça, né? Começa-se, então, o poder do masculino sobrepujar o poder feminino. Mas até então a mulher era muito sagrada. Se você pensar que naquela época não tinha antibiótico, né? Se a pessoa fosse para uma guerra ou se ela fosse ferida por um animal no meio da floresta, ela voltava para a tribo e ia sangrar até morrer, seguramente. Uhum. A mulher, no entanto, sangrava uma vez por mês e não morria. E quando ela parava de sangrar, a barriga dela crescia. E depois de alguns meses, saía de dentro dela uma coisa muito semelhante às outras pessoas e a barriga dela murchava. Então, quer dizer, a mulher tinha o poder da vida e da morte nas suas mãos. Quando as tribos elas se tornam guerreiras e conquistadoras, porque se tornam tribos de fixação, e os homens precisam ir atrás de terras, de territórios, né? E obviamente a gente vê isso pela genética, que o homem é mais forte do que a mulher em termos genéticos. Os homens, então, começam a ter um poder maior do que as mulheres, porque as terras que são conquistadas, os bens que são saqueados, torna-se mais importante do que a própria gravidez, do que o próprio poder da vida. E aí a gente vê o surgimento do patriarcado, né? De um Deus masculino que assassina, né, a sua própria mãe, e há o que a gente chama de o divórcio realmente, né, do feminino e do masculino, e nas culturas subsequentes a gente vê o conceito de um Deus masculino como criador de tudo. Mas em que momento a religião, eu posso dizer religião? É uma religião. É uma religião. É uma religião. Ela se manteve, ela deu as costas para esse patriarcal. Então, na realidade, assim, a religião, as duas religiões, a religião do masculino e do feminino, durante muito tempo elas sobreviveram lado a lado. Juntas. Claro que o patriarcado, aos pouquinhos, ele foi tomando conta do espaço. E a gente vê que realmente há a morte do matriarcado e das religiões matrilineares, matrifocais, como é o caso da bruxaria, né, e do paganismo europeu, quando a Igreja Católica ela chega na Europa em aproximadamente 343 da nossa Era Comum. Quando isso acontece, aí a gente começa a ver a perseguição à figura da bruxa, a gente começa a ver a demonização dos ícones relacionados ao sagrado feminino, a demonização da figura da mulher, né? As parteiras, as curandeiras, as mulheres sábias se transformam na figura da bruxa, com a verruga no nariz, mulheres velhas, né? Porque essas mulheres eram muito importantes, porque... Eram sábias. Eram sábias. A voz delas tinha um papel muito importante na sociedade. E isso incomodava o novo poder que estava querendo se estabelecer, que era o poder da Igreja Católica. E isso vai se desenvolvendo até chegar em absurdos como a época da Inquisição, em que mulheres são mortas por serem consideradas bruxas. Assim, que não tem tantos anos. Quando a gente fala dos 40 mil lá atrás. Todo mundo acha que a Inquisição ela é um fenômeno da Idade Média. Apesar da Idade Média ser considerada a Idade das Trevas, a Inquisição ela não surge na Idade Média. Ela é pós-Idade Média. Ela é pós-Idade Média. Então, quer dizer, não faz tanto tempo assim, não é verdade? Faz o quê? 500, 400 anos? Não é muito tempo. Não. Né? Então, e a gente vê que a história ela é cíclica, né, Samira? Hoje a gente está vendo aí na mídia, nos jornais, nas revistas, na internet, que tem uma nova Inquisição, né? Que a Inquisição ela está retornando, a gente está vendo aí os terreiros de matriz africana, que aqui no Brasil são as principais vítimas das religiões patriarcais, né? E das religiões, muitas vezes, abraâmicas, que estão sendo perseguidas, as mães de santo estão sendo mortas, os ícones religiosos estão sendo depredados. Ou seja, em pleno século XXI, a gente ainda vê o medo das pessoas em relação àquilo que é mágico, o medo das pessoas pela magia. Bruxaria, pela né? bruxaria, porque pela ele chama, bruxaria. que nem eu digo, né? Quando eu vou nas manifestações, nos eventos, eu participo de muitos eventos interreligiosos, eu sempre digo para as pessoas que todos nós, independentemente de sermos ou não das religiões de matriz africana, precisamos nos manifestar, porque quando a gente vê lá na televisão, a mãe de santo ela é chamada de bruxa, ela não é chamada de sacerdotisa do candomblé, ou Ialorixá. A bruxa, né? E eu, quando estou fazendo os meus rituais, as pessoas me chamam de macumbeiro.
Não de bruxo. Não de bruxo. Então, no final, tá todo mundo no mesmo caldeirão, no mesmo balaio, né? E hoje a perseguição, obviamente, é aquelas pessoas que têm, né, na sua iconografia, na sua identidade, no seu visual, ligação com as religiões de matriz africana. Mas com o passar do tempo, todos nós seremos perseguidos. Sim. Então, é um absurdo, né, a gente perceber que depois de tanto tempo de história, depois de tanta evolução, depois do iluminismo ter trazido para os homens, né, a sabedoria, a ciência, os processos de contestação, da gente realmente, né, contestar, pensar, raciocinar sobre verdades prontas e dogmas que nos são trazidos, a gente vê no século XXI as pessoas ainda com medo do oculto, com medo do desconhecido, né? E pessoas sendo mortas ainda. Acontece. Acontece muito. Eu estou aqui segurando o oráculo da Grande Mãe, que eu posso dizer que é o oráculo da Wicca. É um dos oráculos. Um dos oráculos. Você tem tantos livros, né, Claudinei, falando deste tema em específico. São 15 ao todo. O oráculo da Grande Mãe é o mais recente, a gente lançou na Mystic Fair do Rio de Janeiro. E é um oráculo que vem com 60 cartas, cada carta é uma deusa. Né? Só para mostrar para o ouvinte, aqui nós temos uma caixa. Então caixinha, é uma caixa que tem o livro e as cartas. E as cartas. As cartas, elas trazem os arquétipos da Grande Mãe, os arquétipos da deusa ao redor do mundo, porque para nós a deusa, ela é multifacetada, né? Quando a gente fala de deusa, a gente está falando do princípio do sagrado feminino. Ou seja, como o sagrado feminino, ele se manifestou nas diferentes culturas em diferentes tempos. Então, para nós, todas as deusas que existem no mundo são faces da Grande Mãe, são faces dessa energia feminina primordial. Entendi. Então, Ísis é a deusa, Afrodite é a deusa, Ártemis é a deusa, né? E as cartas, elas reúnem essas mulheres. Isso, as cartas, elas reúnem 60 deusas, ou seja, as principais deusas dos panteões que existem, porque são milhares de deusas, né? A gente diz que é a deusa dos 10 mil nomes. Exato. Né? A gente sempre fala que a deusa é aquela cujo nome não pode ser dito, mas não é porque não pode ser dito que é um segredo, é que tantas são as deusas que existem no mundo, que se nós passássemos recitando os nomes das deusas durante toda a nossa vida, sem dormir, sem comer, sem beber, nós não conseguiríamos em uma vida inteira proferir o nome de todas as deusas. Mas aqui a gente tem 60 dessas deusas, que são as mais conhecidas e as mais cultuadas no mundo, que são arquétipos que falam diretamente ao nosso interior, que falam das nossas vidas, porque os mitos das deusas são os nossos mitos. Muito legal. Né? Você que está ouvindo, prepara aquela pergunta interessante, tem que ser uma pergunta bem inteligente para o Claudinei responder agora sobre este tema, sobre o Wicca, sobre bruxaria, sobre paganismo, que é o que a gente vai falar agora também. Prepara essa pergunta. Se a gente te atender, Claudinei vai responder, você vai levar esse livro para casa. Olha só. Tá bom? Né? Vamos dar de presente. E também o livro. Halloween, né? Que tá chegando, dia 31 de outubro agora. A gente está fazendo aqui na Mundial a Semana dos Bruxos e Magos. Isso. E você participa dessa semana com a gente, com dicas na programação, com essa entrevista. E também, hoje à noite, você vai estar com a gente no auditório da Mundial em palestra gratuita. Isso. Hoje Magia das Velas. Isso, tem uma palestra gratuita. Você que está nos ouvindo, ainda dá tempo, né? Sim. O auditório da Mundial fica aqui na Avenida Paulista, super fácil de você chegar aqui no 2.200 da Paulista, no andar térreo. E a gente vai falar hoje na minha palestra, uma palestra de aproximadamente 2 horas, aonde eu vou ensinar rituais de magia com velas, né? As velas, elas estão presentes aí em todas as religiões, praticamente. Todas elas acendem velas. Na Wicca não é diferente, mas você não precisa ser da Wicca para utilizar os rituais, para fazer os rituais de magia com velas. Então, o workshop que eu vou estar dando hoje, ele se aplica a pessoas de diferentes crenças, a pessoas de diferentes filosofias, ou se a pessoa não tiver religião nenhuma, simplesmente for um espiritualista, ela vai entender o mecanismo, o processo e as técnicas que envolvem os rituais de magia com velas. Muito então, legal. assim, que vela eu vou acender, qual cor de vela para determinado assunto, qual formato de vela, qual o dia que eu devo acender, qual a lua que eu devo acender, como é que eu disponho essa vela sobre uma superfície. Né? Tudo isso é importante porque é uma tecnologia, né? Então, a gente vai hoje entender como é que isso funciona. Como ungir a vela com um óleo essencial apropriado, para a gente desimpregnar aquela vela de energias que ela traga de outros ambientes, qual o sentido que eu unjo essa vela, o que aquilo significa, o que eu posso inscrever na vela. Tudo isso hoje a gente vai aprender nesse workshop de magia com vela e no final
tem um bônus ainda, né, Samira? Porque a gente vai ter um ritual também gratuito de queima de pedidos. Então, venham com seus pedidos não é? escritos. Venham com seus pedidos escritos, que no final eu trouxe o meu caldeirão, a gente vai acender o caldeirão e as pessoas vão poder queimar os seus pedidos dentro do caldeirão, aproveitando essa semana especial, essa semana dessa data tão importante, né, do Halloween, porque a gente acredita que nesses momentos o véu que separa o mundo dos homens e o mundo dos deuses, ele se levanta, né, nesses momentos dessas datas sagradas, e o Halloween é uma dessas datas. Então o nosso pedido ele é alcançado com maior facilidade. Que legal. Nesse momento. Aí temos o Halloween semana que vem. Isso. Dia 31 é o Halloween. Eu quero entender da onde que vem essa cultura, né? Essa festa. Mas no dia 30 também você participa da primeira honraria pagã. Isso. Que comemora? Que comemora 1 ano da lei 16.309/16, que foi uma lei instituída aqui em São Paulo pela deputada Clélia Gomes, que dá oficialmente ao estado de São Paulo o dia 31 de outubro como o dia oficial das bruxas. Então, a gente conseguiu há 1 ano, em todo o estado de São Paulo, fazer com que o dia 31 de outubro seja realmente o dia das bruxas. Muito bom. Então, aí dia 31, aí dia das bruxas, Halloween. Da onde vem? Então, o Halloween, na verdade, é uma das nossas datas sagradas. Nós temos 8 datas sagradas ao redor do ano. A bruxaria, a Wicca, ela celebra os ciclos da natureza. E nós temos 4 estações do ano. Então, nós temos uma cerimônia de boas-vindas e uma cerimônia de despedida a uma estação. E o Halloween é uma dessas cerimônias. Na realidade, nós estamos nos despedindo da primavera e já estamos aqui, né, no caso do Brasil, nos preparando para o verão. Lá fora é o contrário. As pessoas estão se despedindo do outono e se preparando para o inverno. Então, esse momento do ano na Europa, que é da onde a Wicca vem, da onde a bruxaria vem, né? O sol, ele baixava nos menires de terra, de pedras, aqueles menires que nem o Stonehenge que a gente vê, são aquelas pedras erguidas, são 2 pedras com uma pedra em cima. O sol baixava até o ponto mais inferior, mais baixo daquelas pedras. E depois do dia 31, o sol subia, voltava a subir. Tá. Então, isso representava para as pessoas, né, o retorno do sol, que é o sagrado masculino, é o Deus, como nós chamamos, retornando ao ventre da deusa, retornando à terra, e a partir daquele momento ele renascendo. Então era um momento de celebração de todos aqueles que já tinham voltado ao útero da grande mãe, ou seja, os nossos antepassados. É daí que vem a historinha de ter fantasminha, essas coisas na época do Halloween, né? Então celebrava-se os antigos, celebrava-se os antepassados, e ao mesmo tempo, com uma energia da morte, a mesma energia que traz a vida, celebrava-se um novo ano. Então, o Halloween é o ano novo dos bruxos. É o ano novo, vamos comemorar o ano novo. Tem ouvinte na linha. Vamos atender? Alô? Alô? Quem fala? É a Sônia. Oi, Sônia. Tem uma pergunta para o Claudinei? Eu tenho. Vamos lá, então. Faça a sua pergunta. Então, eu queria saber se a gente já nasce bruxa e se tem jeito de aprimorar. Tá. Porque eu sinto que eu nasci bruxa. Perfeito, Sônia. E hoje eu vou na palestra, viu? Por favor. Ah, que bom, eu e mais Sônia. 3 amigas. Então Venha. tá bom. Sônia, aproveita, não desliga, fica na linha que o Caio vai pegar o seu telefone e seu contato, porque você ganhou o livro. Você ganhou aqui o Tá oráculo. bom? Tá E eu emendo a pergunta dela com a da Beatriz Rosa, uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Todas temos uma bruxa pessoal que podemos nos conectar? Bom, vamos lá. Vamos dividir as 2 perguntas. Primeiro, a pergunta da Sônia. Se a pessoa ela já nasce bruxa. Sônia, a gente caracteriza as habilidades de uma bruxa como qualquer habilidade pessoal. Tem pessoas que nascem com o dom de cantar, tem pessoas que nascem com o dom de desenhar, né? Mas tem pessoas que amam a arte ou amam a música, que não têm esse dom, mas que conseguem entrar em uma escola, aprender as técnicas, cantar tão bem como quem já nasceu com esse dom, ou desenhar tão bem como quem já nasceu com o dom de desenhar. Então, as habilidades psíquicas é a mesma coisa. Tem pessoas que nascem com essas habilidades. Tem pessoas que são naturalmente
psíquicas, intuitivas, né? Elas não precisam aprender nenhuma técnica ou entrar em uma escola para aprender isso. E tem outras pessoas que acham isso o máximo, mas que não nasceram com essas habilidades e que podem aperfeiçoar isso ou despertar isso entrando em uma comunidade, em um coven, como é que a gente chama, né? Que são os grupos de bruxos, buscando por uma iniciação, um processo iniciático que vai te ensinar todas técnicas e exercícios e práticas para você despertar esse dom. Porque o dom, ele está dentro de nós. É como uma semente, né? Se nós regarmos, isso vai fertilizar, isso vai fluir, né, naturalmente através de você. Então, te respondendo, existem pessoas que têm habilidades psíquicas, nasceram dessa maneira, existem pessoas que não nasceram dessa forma, mas que podem desenvolver isso. Mas lembrando que ser bruxo ou ser bruxa é uma escolha pessoal. Então, você, para se tornar um bruxo ou uma bruxa de verdade, não basta você simplesmente nascer com essas habilidades. Essas habilidades fazem parte do corpo, né, de conhecimentos que um bruxo tem, mas você pode ser de qualquer religião e ser intuitiva, de qualquer caminho espiritual e ser psíquica, e ser sensitivo, né? Escolher a bruxaria como uma filosofia de vida, como uma religião, é um processo de escolha pessoal. Então, quando você sente que você tem identidade com aquela prática, com aquela religião, você entra num grupo e aprende as técnicas, aprende as práticas e finaliza esse processo de aprendizado, a sua formação, ela é com um ritual de iniciação. Ou seja, um ritual que a partir daquele momento marca que você se tornou um bruxo ou uma bruxa. Em relação à pergunta da Beatriz Rosa, né, que está me perguntando se todos temos uma bruxa pessoal que podemos nos conectar, Beatriz, é importante a gente entender que bruxos não são entidades. Bruxos não são espíritos. Eu sou um bruxo, né? Existem outras pessoas que são bruxas. Bruxos são humanos. Ai, dá até medo de você, Claudinei. Bruxos são humanos que escolheram esta religião, que escolheram uma filosofia centrada no sagrado feminino, na deusa, que escolheram uma filosofia centrada na natureza, que escolheram uma filosofia espiritual que nos coloque em sintonia com as forças da vida, né? Então, não bruxos ou bruxas não são espíritos. Os nossos ancestrais, ou seja, uma pessoa que é bruxo ou uma bruxa e que desencarna, se torna um ancestral, ou seja, se torna uma força que é reverenciada dentro de um clã de bruxos, dentro de um grupo de bruxos, que se torna uma ponte de comunicação entre nós e os deuses, né? Mas mesmo assim não se tornam entidades, são ancestrais. Tá bom. Tá. Muito bem, Claudinei. 2h25. Tá o programa passa muito rápido. É muito bom. Tem pergunta para o Claudinei? Quer saber mais sobre magia, sobre bruxaria, sobre como se conectar com esta natureza, porque o fundamento é através da natureza? Então, palestra hoje à noite, Magia das Velas. Exato. Você pode ligar para 31710373. Você não conseguiu ligar, não consegue agora, não tem... Pode vir direto, a gente está aqui, a gente deixa você entrar. E vale a pena, porque vai ser muito legal. Você vai aprender a usar velas, fazer os rituais, né? Vai ser 2 horas de muita conversa bacana, a gente vai poder se conhecer pessoalmente. Venha com a sua pergunta. Venha com a sua pergunta também, se você não conseguiu aqui, né, ser respondida. O Auditório da Mundial é super simples, gente. A gente está aqui na Avenida Paulista, 2.200, andar térreo. Então, a partir das 20 horas, das 20 até as 22, rituais de magia com vela, a gente finaliza esse ritual. A palestra de rituais de magia com vela com um ritual de queima de pedidos. E quero convidar todo mundo, você também, Samira, para estarem conosco na segunda-feira lá na Assembleia Legislativa, na primeira honraria pagã. É um evento aberto para todas as pessoas. O evento vai das 19 às 22 horas, vai ter músicas, performances, rituais. Legal. E a Rádio Mundial é uma das homenageadas por ser uma das incentivadoras, né? E ter no seu corpo aqui de comunicadores, bruxos e bruxas. Muito bem, obrigada, Claudinei, adorei. Também, viu? Sempre bom conversar com Claudinei, que a gente aprende e tira esse ranço, né? Esse ranço, essa coisa, bruxo é bom, gente. Ser bruxo é bom. Não ouviu a entrevista inteira? Pode conferir. Daqui a pouquinho também continua no Facebook. Um grande beijo. Obrigado. E até daqui a pouquinho.